Atenção, o episódio de hoje tem descrições gráficas de acidente. Se isso te incomoda, por favor, pare aqui e volte semana que vem. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Hoje a gente vai contar a história de uma tragédia que quase ninguém lembra, mas que está entre os episódios mais tristes e violentos da história do Brasil. Foi em 1967, na Serra das Araras, em Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Uma tromba d'água desabou sobre a serra, arrastou casas, ônibus, caminhões, famílias inteiras. No final, quase 2.000 pessoas morreram. Sim, você ouviu certo, 2.000. É a maior tragédia natural já registrada no Brasil. Venha descobrir com a gente essa história que foi pedida pelo nosso querido Marcos Lázaro. Mas antes de mergulhar nessa lama, vamos falar dos patrocinadores. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Navaldar Criança Rioja 2018. Um vinho tinto espanhol, feito com as uvas Tempranillo, Graciano, que é o meu segundo sobrenome, e Garnacha. A denominação criança é dada para vinhos que ficam por um período menor no barril. Nesse caso, 12 meses no barril e mais 12 meses na garrafa. E este vinho está por volta de R$150 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Serra das Araras. Aqui desabou um dilúvio trágico. Imagem distante da destruição material. Desapareceu o leito de rodovia de primeira classe. Iniciando esse suco BR. Imagina a cena. Janeiro de 1967, pleno verão, aquele calorão do Rio de Janeiro. A Serra das Araras é uma região linda, cheia de verde, mas perigosa. A serra estava sendo novamente cortada pela duplicação da rodovia Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, uma obra gigantesca que mexia nas encostas e derrubava a vegetação. A serra estava, digamos assim, remexida. O que ninguém sabia é que aquela terra mexida iria virar uma armadilha mortal. Na noite de 24 de janeiro, às 9 da noite, começou a chover. Não era uma chuva qualquer. Foi uma tromba d'água absurda. Em apenas 3 horas, choveu o dobro do esperado para um mês inteiro. 275 milímetros nessas 3 horinhas aí. Para você ter uma ideia, é como se despejasse uma piscina olímpica sobre um carro, em minutos. Que absurdo. E aí, claro, a serra não aguentou. Encostas desabaram, rios de lamas engoliram tudo pelo caminho. Ônibus, caminhões, casas inteiras. A Dutra foi destruída em vários trechos. Veículos simplesmente sumiram. E o pior... gente, famílias, trabalhadores, viajantes, todo mundo que estava no lugar errado, na hora errada. Somente um ônibus, da Aviação Cometa, que passava pelo local, teve 14 mortos. Entre eles, uma mulher que mudou a data da viagem para aquela noite e acabou perdendo a vida junto com seus 4 filhos. Que horrível. Em outro coletivo, que fazia o trajeto de São Paulo para o Rio, uma mulher deu uma filha de 1 ano e meio para um homem tentar salvá-la no meio da enxurrada. A água, no entanto, carregou o rapaz junto com a criança por 3 quilômetros. A menina ficou desaparecida por 3 dias, e quando as notícias chegaram, foram as piores possíveis. Ela não resistiu à chuva. Mas o ônibus passava pela Dutra? Pela Dutra. E ele foi engolido. Ah, nossa, que loucura. Desceu água com tudo, lama, tudo, e levou embora, né? Entendi. Então não foi só em Piraí, foi também na rodovia. Foi na rodovia, sim. Piraí é a cidade que fica beirando a serra. E aí choveu na serra e da serra desceu tudo. Entendi. No balanço final, os números são assombrosos. Cerca de 1.700 mortos. Alguns registros que li falam em quase 2.000 pessoas. Mais de 1.400 corpos nunca foram encontrados. Eles ficaram lá debaixo da lama, como se a serra tivesse engolido e guardado a tragédia para sempre. Nossa, tanta gente nunca foi resgatada? Tanta gente nunca foi resgatada, não tinha como achar. Meu Deus, que coisa absurda. Mas assim, não tinha equipe de resgate? Calma. E se teve quem morreu, também teve quem sobreviveu. E carrega esse peso até hoje. A Maura da Costa, por exemplo, lembra que só conseguiu sair de casa porque um vizinho encostou uma escada na janela. Já a Bárbara McLaren, uma alemã com então 28 anos,
viajava no ônibus da Cometa para São Paulo e contou que passou a noite presa no veículo ouvindo a lama avançar. De manhã, quando saiu, viu pedaços de corpos espalhados pela estrada e desmaiou antes de ser resgatada. Coitada dessa mulher. Depois disso, foi levada direto para Portugal e se conseguiu voltar ao Brasil 25 anos depois, dado o trauma. É compreensível, né? Imagina a situação. Você tá viajando um país, tipo, estou indo para um paraíso tropical, e aí você passa por uma tragédia dessa. Sobre a tragédia, ela disse: eu ainda tenho um bilhete com o nome do motorista. Foi graças a ele que nós sobrevivemos. Todos os anos me lembro dessa tragédia. Parece que ela está nos meus ossos. Outro que ficou marcado foi um homem conhecido como Seu Dilson. Ele não dá mais entrevista, ele formou uma nova família depois, mas ele nesse incidente aí ele perdeu a esposa e 6 filhos. E desde então, né, ele não falou mais sobre esse assunto, né? E inclusive eu estava lendo uma matéria do jornal Extra que tentou entrevistar com ele, mas a família embargou porque quando ele fala sobre a tragédia, assim, ele fica completamente devastado. Imagina, você perder 6 filhos, né, mulher? Mas que loucura. E aí a gente vai falar um pouquinho da história dos resgates que você falou. Não tinha uma coisa chamada defesa civil na época ainda formada. Então o resgate foi tão precário que a polícia chegou a chamar presos de um grupo conhecido como os 7 Homens Bons para ajudar a retirar corpos. Eles desciam amarrados por cordas, catando gente no meio da lama. Que é quase inacreditável isso, né? Que absurdo. E a repercussão foi enorme na época. A Dutra ficou interditada, cidades isoladas, viajantes desesperados invadindo o comércio em busca de comida e abrigo. A tragédia da Serra das Araras deixou tantos mortos que, segundo relatos da época, não havia caixões suficientes em Piraí para enterrar todos os corpos. A cidade ficou inacessível com mais de 100 quilômetros da Dutra destruída. Por isso, houve quem enterrasse 3 crianças juntas num mesmo caixão de adulto. Meu Deus, que história. Mas aí, né, com o tempo, o silêncio. A tragédia foi sendo esquecida. Até hoje, os moradores da região encontram ossos quando cavam um quintal. Uma mulher chamada Norma Sueli contou que perfurou um poço e encontrou costelas humanas. Em alguns pontos, a água ainda cheira a lama. E Camila, você sabe qual foi a lição disso tudo? Criar uma defesa civil. Sim, o Brasil não tinha preparo nenhum para lidar com catástrofes naturais. Foi depois desse desastre que começaram a estruturar o que viria a ser a defesa civil. Quer dizer, precisou morrer quase 2.000 pessoas para criarem um órgão que deveria ser, tipo, uma das primeiras coisas que você pensar, né? Como agir em tragédias. Eu entendo. Eu acho que demorou muito, né? Era uma coisa que devia ter sido criada 67, no século XIX, não, tipo, no século XX, 67, assim. O Brasil nunca previu muito a ideia de prevenção, né? Não, o Brasil não gosta muito disso. E também tem outra coisa, né? A gente também não cuida muito bem das encostas, nem dos rios que alagam. A gente meio que não vê que a natureza faz a mesma coisa de tempos em tempos de uma maneira bem agressiva, né? E a gente deveria... E tá piorando, né? Então. Mas os rios do Brasil sempre foram de vazão, eles sempre alagaram, né? E as encostas sempre se deslizaram, assim. Ainda mais quando são mexidas e quando se tira a cobertura vegetal. Isso é uma coisa que sempre aconteceu, assim. É muito louco e continua acontecendo e parece que vai continuar acontecendo para sempre. E a memória dessa tragédia ainda é bem apagada, né? Não existe memorial, não existe parque, não existe absolutamente nada. Aliás, nem a lista completa de mortos existe sobre não se sabe o assunto. Nem quantos. Exatamente. E se morreram 2.000 pessoas, mas deixaram 1.400 lá, tiraram 600 corpos só. E a serra tá lá, né? Todo dia a Dutra tá lá também, carros passando, e de vez em quando chove, e vamos fingir que nada aconteceu, mas poderá acontecer de novo. E debaixo daquela terra toda ali, né, naquela região, tem corpos e pessoas espalhadas por toda a região, com histórias que nunca foram contadas. E, para piorar, né, esse tipo de coisa, essa história que eu contei hoje é uma coisa que no Brasil parece anunciada, né? Eu cresci ouvindo todos os anos sobre tragédias do tipo. Obviamente não desse tamanho, né? Mas sempre acontece, sempre. Todo ano era aquela coisa, nossa, metade de Paraty dançou, Angra dos Reis caiu, Petrópolis caiu, Caraguatatuba, Ubatuba, todo ano absolutamente acontece isso. Isso tô falando só dos dois tidos como os principais estados, né? São Paulo e Rio, assim.
Porque eventualmente tem outros lugares que eu não sei, né? Sim, tem muito deslizamento, mas eu acho que os mais reconhecidos são os de São Paulo e Rio, né? E o fato que, assim, foi uma tromba d'água fora do comum, pelo que eu li, assim, todo mundo dizia que aquilo não era, foi uma coisa inesperada, mas pode acontecer novamente, e se acontecer novamente, vai acontecer uma tragédia tão grande quanto, porque eu não vejo o Brasil preparado para uma situação como essa. Hoje em dia eu acho que o resgate pelo menos seria mais eficiente. Não tenho dúvidas. Mas agora a gente tem novas tragédias, que são os rios de barragem, né? Que a gente ainda nunca contou aqui, mas que também acontecem, como Brumadinho e Mariana. E essa foi a história do deslizamento da Serra das Araras em 1967. A maior tragédia natural da história do Brasil. E aí, Camila, já tinha ouvido falar dessa história aí? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. O que é chocante, assim, porque é uma história... Com um número de mortos brutal, né? Brutal, ela é imensa, né? Ela deveria ser lembrada. E ela criou a Defesa Civil, de certa maneira, também. Mais um motivo para ser lembrada. Vamos saber dessa história, vamos saber. Vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, sim. O difícil acesso, os poucos recursos da época e o gigantesco volume de terra dos deslizamentos impediram qualquer contagem precisa. Naquele ano, a região sudeste sofreu diversos outros incidentes similares e a ditadura militar abafou o caso, como mostra essa nota do DNR, o Departamento de Estradas da época, publicada em jornal. Recadinhos. Camila, se alguém aí tem histórias de outras tragédias naturais, como desses tipos de deslizamento ou outras coisas similares, e quiser contar pra gente como faz. Manda um recado para contato@muitopior.com.br. Também pode deixar um comentário lá no site, deixar um comentário no Spotify ou no YouTube, ou então entrar em contato com a gente por uma das nossas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook e o X. E se quiser também pode e deve mandar um Pix. Pixi. Para o nome do Pix. Nome do Pix? Fala. O nome do Pix? O nome do Pix é contato@muitopior.com.br. E aí você pode contar a sua tragédia nos comentários do Pix. Isso, por favor. E nos comentários, no Spotify, a gente teve no episódio do Ave Libertas, a Tânia Alexandre mandou: também não sabia nada disso, sobre abolição em meio à crise de fibromialgia que vocês me distraíram um pouco. Camila, ria, querida, não tem coisa melhor do que rir. Melhora, Tânia, melhores. Melhoras pra você, claro. O Leandro José falou: gente, bom episódio, sou um bom pernambucano, mas nunca ouvi falar dessa heroína. A Camila estava fazendo uns pãezinhos aqui enquanto escutava vocês. Recado para Cíntia Palu: quando você vai vir para experimentar o melhor coração do universo? Beijão. Achei que eu que tava fazendo uns pãezinhos. Olha aí, por vários crossovers aí, né? Cíntia Palu, o Leandro, que é pernambucano, a Cíntia que... Olha só. Ela não é do Paraná? Ela é, então, é minha ex-vizinha. Curioso, muito. Ele que mora na Nova Zelândia, né? Acho que sim, né? E ele tem uma padaria na Nova Zelândia, eu acho. O Leandro José. O Giancarlo falou: libertar cerca de 200 pessoas em apenas um ano mostra a força do engajamento coletivo da Ave Libertas. Essa história é uma poderosa lembrança de que mudanças sociais profundas podem começar com a organização e a coragem de quem é silenciado pelo sistema. Eu nunca tinha ouvido falar dessa sociedade antes. A atuação dela merecia mais destaque nos livros de história e na memória coletiva do Brasil. Enquanto hoje em dia o povo vomita patriotismo e ordem, quando foi que nos perdemos no caminho? Abraços. Faz tempo, Giancarlo. Faz tempo. Pelo menos, sei lá, 500 anos. Faz um tempinho que a gente se perdeu no caminho, mas eu concordo com você. É muito chocante, a gente não tem a menor ideia, né? As histórias que a gente conta aqui, tipo, ninguém conhece, é muito absurdo tudo. Já a Carol Polakowski falou: oiê, posso pedir episódio? Quero muito ouvir vocês falarem de Paulo Leminski. Beijo, casal. Adoro a voz suave de vocês. Eu vou responder com a minha voz mais suave, como eu respondi. Nós já temos um episódio sobre Paulo Leminski. Aliás, a Polakowski está pedindo Leminski. É um polaco pedindo outro polaco. Olha aí. E a nossa querida Helenara Stein falou: fascinante episódio. Gosto de conhecer essas histórias que não receberam o destaque que mereciam. Grande mulher, Eleonor. Abraços. Abraços. No episódio dos 300 de Esparta... Não é
sempre Esparta, gente. O Douglas Chieri falou: muito legal conhecer um pouco mais da história de vocês. Sempre bom escutar pessoas inteligentes. Fiquei muito feliz de ouvir meu nome no episódio. A.K.A. Rei do Mundo, eu sou. Sempre aprendo muito com vocês. Um beijo, Douglas. No YouTube, também no episódio do 300 de Esparta, a Andrea Cubas falou: eu tô amando esse episódio. Isso que ela já deve saber tudo da gente, né? Porque ela acompanha nas redes sociais, ela tá no meu Instagram. Olha aí, já no episódio da Ave Libertas, a Cíntia Palu, olha aí, não conhecia essa história e adorei o episódio. E você tem que comer croissant. Sim, vai comer croissant, Cíntia. E aí, a galerinha que também interagiu com a gente ali, mas não necessariamente comentou. A gente teve no Facebook o nosso querido Renato Alves e o Olímpico de Jesus. No X, o nosso querido Cláudio Schubert. E no Instagram, a gente teve no episódio dos 300, a Silvia Romin, nossa Gisele Silvia Romin, falou: bom dia, casal. Eu não conhecia essa sociedade. Obrigada por esse conteúdo. Abraços. Na verdade, ela tá falando no episódio, não é dos 300, né? O Ave Libertas. Esse. Ah, é verdade, eu anotei errado aqui, a Ave Libertas. A Thaís Brilhante já mandou uma mensagem pra gente, falando: amores, vocês conhecem essa história da favela da Praia do Pinto? Achei interessante, meio que a cara do programa. Beijos! Eu não conheço. Também não, vamos pesquisar a respeito. E aí também a galerinha que interagiu com a gente ali, né? Foi a Tânia Alexandre, o William Oliveira, André Vinícius, a Naná PJ16, Evaldo Novellini, Michele Cass, o Nélio Ramos, a Gisele Rumin, que a gente já falou, o Guilherme Revengue, a Helenara, o Wagner Vintage, o Anderson Rocha, nosso querido Rochoso, o Alessandro Soares, Ricardo Cravo, Pedro Novaes, Caroline Sala e Marcos André. E antes da gente acabar, só para reforçar, Camila, se alguém quiser contribuir para a gente ter um editor o mais rápido possível, como faz? Mande um pix para contato@muitopior.com.br. Vire um ouvinte rocha. Seja um rochoso. Seja um rochoso, seja uma rocha na nossa vida. Por gentileza, seria muito bom, viu, gente? R$5. 5 realzinho. R$5, R$3, R$2, não importa. Isso, todo mêsinho. €1. 5 realzinho ali. E é isso. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.